Tu és maravilhoso, Pai. Creio, Senhor, creio, Senhor, aleluias. Tudo é possível. Creio, Senhor, nada a temer. Nada a temer. Aleluias. Leve todos os temores embora, Senhor. Todas as dores, angústias. Leva embora, Senhor. Vai cantando. Nada a ter. Cante com fé. Oh Jesus, Tu és fiel, Senhor. Senhor Deus, são tantas as lutas, provações que sobrevêm a nós cristãos aqui nessa terra, mas ainda assim estamos sempre diante da Tua presença, confiando que o Senhor é quem tem a palavra final. A palavra final não é a palavra do médico, não é a palavra do marido, da esposa, do homem, Pai, mas a palavra final que resolve tudo é aquela que vem do Senhor. Portanto, Pai, nessa manhã, dá-nos aquela palavra final, dá-nos aquele absoluto, Senhor, dá-nos o assim diz o Senhor, acerca de algumas coisas para as nossas vidas, corações, lares, ou mesmo alguma situação complicada, doída, que alguém porventura esteja passando dentro da congregação, Pai. O Senhor é o sacerdócio real, que sabe o que está acontecendo no coração de cada pessoa, e portanto pode ser tocado pelas nossas necessidades, aflições, pode ser alcançado pela nossa súplica e o nosso clamor. Bom sacerdote celestial, venha visitar a tua congregação nessa manhã e derramar as doces consolações do Espírito Santo para as nossas almas, porque nós confiamos inteiramente no Senhor, Pai. Toma a tua igreja mais uma vez, que aqui veio te adorar. Alimenta as nossas almas mais uma vez, pois queremos comer o pão vivo que desceu dos céus. Venha ao nosso encontro, Senhor, porque isso é o que nós temos de mais precioso e também é a nossa única e maior esperança que temos nas nossas vidas. A Tua presença é o que nos basta, Senhor. Dá-nos a Tua presença para mais uma vez entrar e sair de diante da Tua casa, de diante da Tua face, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Que o Senhor possa, uma vez mais, falar conosco e nos ajudar nessa manhã de escola bíblica, nessa manhã de adoração. Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Vamos tomar aqui o capítulo 8 de Romanos. E também vamos abrir em 1 aos Coríntios, capítulo 10, Romanos, capítulo 8, e 1 aos Coríntios, capítulo 10, com ela. Todos abriram? Romanos, puder abaixar só um pouquinho o retorno, mas bem pouquinho mesmo. Romanos, capítulo 8, versículo 28
depois 1 aos Coríntios 10. Diz assim, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Falaremos um pouco sobre isso, se Deus permitir, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, fomos predestinados para sermos o quê? Sermos conformes à imagem de seu Filho. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Esse aqui é o privilégio, é a glória que tem os predestinados. Serão justificados e serão glorificados por Deus. Isso está prometido para os predestinados, os escolhidos. Tem alguém predestinado aí? Amém. Escolhido por Deus? Isso aqui está prometido para os predestinados. Ser justificado, ser glorificado e alcançar a condição de ser chamado à imagem do Filho de Deus. Os predestinados alcançarão essa semelhança, esse parecer, como ouvimos um pouquinho sexta-feira. Agora 1 aos Coríntios 10, verso 1, parece que muda completamente o raciocínio, mas verso 1 de 1 aos Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo maná, ou manjar espiritual, e bebendo todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas, isso aqui é um bom destaque, em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio. Está vendo? Não por acaso, viu? Tudo isso lhe sobreveio como figuras, tinha um porquê. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém. Senhor Deus, isto aqui já é uma pregação de estremecer a nossa alma, Senhor. Há leituras, há textos na Bíblia que por si próprio já é um sermão que nem precisa de explicações, porque são tão claros, tão objetivos, que já nos mostram o que nós precisamos de ver.
Portanto, Deus, ajuda-nos aqui nessa manhã a entendermos o nosso posicionamento, as coisas que nos rodeiam. Ajuda-nos a compreender, Pai, as coisas que nos acontecem muitas vezes, mas compreender no coração de que nada acontece por acaso, mas tudo tem um propósito por detrás, pelo qual as coisas sucedem. Portanto, ajuda-nos a ter essa revelação, porque tendo essa revelação, nós não iremos cair, nós não iremos tentar o Senhor, nós não iremos murmurar, nós não iremos agir mal como eles agiram durante a sua viagem pelo deserto. Portanto, tenha compaixão das nossas almas, quebranta os nossos corações, abra a nossa visão espiritual, para que possamos estar aqui em harmonia com a Tua palavra, com a Tua vontade, Senhor. Ser sobre nós mais uma vez, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar. Interessante, esses pensamentos me ocorreram. Não há nada por acaso na vida de um cristão. Enquanto eu estava lendo essa mensagem fininha que está ali da voz de Deus, hoje tem se cumprido esta escritura. E o irmão Brana, ele, que era só um testemunho, ele é bem fininha, e ele estava dando um testemunho na reunião de homens de negócios do Evangelho. Mas ele, de uma situação, de um embaraço, durante uma pregação que ele foi fazer, ele tirou uma grande lição. Aí eu fiquei lendo aquilo, a pregação foi dores de parto. Fiquei pensando comigo, oxalá nós conseguíssemos sermos espirituais a ponto de, diante de alguns embaraços, a gente tirar uma grande lição espiritual para as nossas vidas. Ele tirou uma lição e tanta, diante de um constrangimento. Então ele conta que subiu no púlpito e ele iria pregar. E aí, quando ele subiu para pregar, a Meda havia dado a ele uma Bíblia de Natal. Todos conhecem isso. Uma Bíblia nova. E ele chegou no púlpito, ele começou a folhear a Bíblia, procurando o lugar onde ele queria ler para pregar. E não achava a página. Então ele virava para lá, virava para cá e não achava. Ele queria ler a Bíblia exatamente em Lucas, capítulo 4, versículo 17, aonde Jesus, entrando na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para ler, onde está escrito. Aí ele cita Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, portanto, me ungiu para evangelizar, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para consolar os tristes e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou ali na metade do versículo 2 do capítulo 61 de Isaías e não continuou lendo. Ele parou no meio do versículo, ele não leu todo o versículo. Está lá em Lucas 4, 17. E o irmão Branham queria aquela escritura de Lucas 4, 17, onde Jesus leu isso que eu citei, e após ler isso, parou ali na metade do versículo 2 de Isaías 61, e então ele vai e diz assim para aquela sinagoga: hoje tem se cumprido esta escritura. O irmão Branham queria isso, e ele não achava. Aí ele ficou pensando assim, mas será que a Meda me deu uma Bíblia que não tem esse capítulo? Ele virava, era o 3 de um lado, ele virava, era o 5 do outro. E ele tentava descolar a página e não conseguia. Ele falava, não tem o capítulo. E a multidão esperando. Mais de 5.000 pessoas esperando para ele ler a Bíblia e pregar. E ele desconcertou ali. Não conseguia encontrar. Aí, de repente, naquela reunião, o irmão Branham conta assim, que havia um sacerdote católico
Olha bem para você ver. Aí o sacerdote católico, disse irmão Branham, usando a sua roupa de sacerdote católico, ele era o sacerdote, como lá nos dias de Jesus, o sacerdote deu o livro para Jesus ler, no livro do profeta Isaías. O sacerdote católico levanta, bate no ombro do irmão Branham na frente de todo mundo e diz assim para ele assim: fique tranquilo, moço, fique tranquilo, jovem, em tudo Deus tem um propósito, tome a minha. Aí o sacerdote católico pegou a Bíblia dele e deu para o irmão Branham ler, e perguntou aonde o irmão Branham queria ler, e ele abriu para o irmão Branham exatamente onde o irmão Branham queria ler, e deu a Bíblia para o irmão Branham ler. Aí o profeta foi, leu essa escritura e pregou, normalmente. E quando ele entrou no carro, a irmã Meda disse assim para ele assim: Bill, me perdoe pela vergonha que te fiz passar. Eu não te dei uma Bíblia de qualidade, uma Bíblia boa, eu te deixei constrangido diante do povo. A irmã Branham disse: enquanto voltávamos para casa, o Espírito Santo desceu no carro e me disse assim: nada, ele lembrou das palavras do sacerdote, nada acontece por acaso. Aí ele vai e disse assim, ó: da mesma maneira como o sacerdote deu o livro para Jesus ler na sinagoga, para que essa escritura se cumprisse exatamente como se cumpriu nos dias de Jesus, também era necessário que o sacerdote abrisse o livro para você e te desse o livro para ler diante da congregação. Por quê? Porque as profecias de Deus, elas precisam se cumprir detalhe por detalhe. Não pode ficar absolutamente nada fora do lugar. Então, de uma situação embaraçada, porque é um pouco embaraçoso isso aqui, o irmão Branham tirou uma grande lição, e ele viu uma coisa que não são muitos que veem, irmão. Raramente se encontra uma pessoa que consiga ver, enxergar o dia e especialmente a hora certinha, quando um acontecimento profetizado está se cumprindo. O profeta disse: na maioria das vezes passa por alto, passa desapercebido, por cima das nossas cabeças, o que Deus está cumprindo no nosso dia. Ele chega a dizer: o homem bendiz pelo que foi no passado, louva pelo que será no futuro, mas está sempre tropeçando no hoje. Tem se cumprido esta escritura. Naquela situação embaraçosa, Deus mostrou para o irmão Branham, quer ver? Vamos, abra aí, Isaías 61. Não estamos com tanta pressa. Isaías, capítulo 61. Olha para você ver. De uma situação embaraçosa, Deus dá ao irmão Branham uma revelação precisa do dia e da hora quando uma escritura estava se cumprindo. Para você ver um ministério se dividindo em dois tempos distantes um do outro. É igual o ministério de João Batista. João Batista foi chamado de Elias e uma parte se cumpriu nele. William Branham vem 2000 anos depois, no mesmo texto de Malaquias 4, chamar de Elias, 2000 anos depois, cumprindo o ministério. Assim também foi Isaías 61. Jesus, o sacerdote, lhe deu o livro aqui. E ele pegou Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aí Jesus seguiu no 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí sabe onde é que Jesus parou? Aqui. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí irmão Branham disse assim, ó, ele não leu o restante do versículo. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ele não leu o dia da vingança, porque aquele ainda não era o dia de Deus derramar juízo. Aquele ainda não era o dia da vingança. Então, essa parte do dia da vingança, você sabe para quando ela estava reservada? Justamente para os dias de Malaquias 4.
Eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno, e todos os soberbos e os que cometem perversidade serão abrasados, diz o Senhor dos Exércitos, de forma que não lhes restará raiz nem ramo. O dia da vingança era Malaquias 4. Malaquias 4 estava 2000 anos na frente, estava após 7 eras gentílicas transcorrerem. O dia da vingança só viria nos dias da mensagem de Elias, que está lá em Malaquias 4, versículo de número 5. Eis que vos envio o profeta Elias, e converterá o coração. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, ou seja, o dia da vingança, que Jesus não leu lá, há 2000 anos atrás. Então, quem entraria ao dia da vingança, o dia do julgamento, para o mundo que rejeita a Cristo, seria justamente a mensagem de Elias. Por isso que Mombrana disse, é uma mensagem de poder, graça, misericórdia e juízo. Essas coisas acompanham essa mensagem, porque ela vem anunciando o dia da vingança. Então, de um embaraço, irmãos, agora vamos a Lucas 4:17. De um embaraço, o irmão Brana recebeu, foi essa revelação aqui, do dia e da hora, quando Deus estaria agora começando a cumprir o dia da vingança, ou seja, derramar os juízos sobre a América, e iria se estendendo por todo o mundo, porque estariam rejeitando a mensagem de escape, estariam rejeitando entrar na arca, como o mundo religioso rejeitou. Abriram Lucas 4, irmãos? Lucas capítulo 4, olha para você ver, vamos ao versículo 17, diz aqui assim, ó, vamos ao 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, igual o irmão Brana, e foi-lhe dado, está vendo, alguém lhe deu, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele parou, irmão, na metade do versículo 2, está vendo? Ele não leu o restante do versículo que diz, e anunciar o dia da vingança e consolar os tristes, porque o dia que é vingança para o mundo é consolação para a noiva, sabia? Quando a tribulação, porque a mensagem de Elias vai fazer o mundo gentílico entrar em tribulação, mas vai fazer esses tristes de coração, a noiva eleita, serem consolados no arrebatamento e na transformação dos nossos corpos. Então, essa parte Jesus não leu. Por que Jesus não leu? Nos dias que ele estava lendo sobre o cumprimento de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e metade do versículo 2. Porque ele sabia que a segunda parte viria pela mensagem de Elias, que é o nosso precioso irmão Brana. De um embaraço, muito embora eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas me deter mais nisso, de um embaraço, de uma situação onde de momento ali ele não sabia o que estava acontecendo, Deus lhe mostrou o dia exato que estava se cumprindo uma escritura milenar, porque era desde os dias do profeta Isaías. Se de Isaías capítulo 7, a promessa do menino que nasceria da virgem, até Mateus capítulo 1, onde Jesus nasceu, é 712 anos, você coloca mais 2000 e tantos anos pela frente. No mínimo, uma profecia de no mínimo de 2.700 a 3.000 anos que foi profetizada. Estava agora a última parte dessa profecia, dando uma abertura para poder se cumprir nos dias que nós estamos vivendo. Irmãos, somente olhos proféticos e visão de águia, como teve o nosso profeta, é que poderia captar isto. E aí o profeta disse, não são muitos que captarão o cumprimento das Escrituras, mas aquele
que recebe um profeta na qualidade, o profeta receberá galardão de profeta. Nós vemos porque olhamos através dos óculos de um profeta, do binóculo da revelação de um profeta, porque senão nós também não conseguiríamos enxergar absolutamente nada. É igualzinho se nós voltarmos aqui na Bíblia, por exemplo, a escola, abra aí também Apocalipse capítulo 7, mais uma coisinha aqui para nós, só para você ver o que é a precisão de um profeta. Das coisas mais dolorosas, nós deveríamos tomar isso, não só do ponto de vista profético, escatológico, cumprimento de profecias, e também trazer isso para a nossa vida prática. Das coisas mais embaraçosas, mais dolorosas, mais assustadoras, que muita gente não entendia, o profeta, irmão, sempre conseguia enxergar a soberania de Deus, o cumprimento das Escrituras, a vontade de Deus por detrás de cada coisa. Se nós fôssemos assim também, olha, nós sofreríamos ou blasfemaríamos, murmuraríamos, é a palavra mais correta, murmuraríamos bem menos. Apocalipse 7, um dia que o irmão Branham também datou, olha para você ver, Apocalipse 7, verso 1 diz assim, ó, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Para um pouquinho, quando o irmão Branham vai falar desses 4 anjos, ele nos mostra que é anjos de guerra, são anjos maus. Aí ele vai e diz que esses 4 anjos aqui, eles estariam trazendo guerra sobre a terra. E o irmão Branham chamou esses 4 anjos daqueles 4 anjos que incitaram, que levaram a Hitler, ao Eichmann, a Roosevelt e a Mussolini, esses 4 terríveis ditadores, a fazer o que fizeram sobre os judeus, a queimá-los, a deportá-los para a sua pátria, a torturá-los. O profeta colocou em cima destes anjos. E ele segue dizendo assim, que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Então, espera aí, 4 anjos impedindo os ventos de soprar. E agora no versículo 2, o que a Bíblia disse? Que sobe um outro anjo, e esse outro anjo que subiu, o que ele tinha, irmão? O selo, tinha o selo do Deus vivo. Louvado seja Deus. Nós sabemos que essa mensagem é esse anjo que traz para nós o selo do Deus vivo. É essa mensagem que traz a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo. Então veio um anjo nesse tempo que ele tinha o quê? O sinal, a marca que Deus requer. E que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 ventos, ou aos 4 anjos, a quem fora dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha para vocês verem que coisa. Sabe o que o irmão Branham diz aqui? Na mensagem às 10 virgens, o profeta diz aqui assim, ó, em 1914 seguiam para destruir toda a terra. E o profeta diz, a terra seria destruída, como cria os adventistas e haviam profetizado a vinda de Jesus para 1914. O profeta disse, a terra, ali que eles erraram, a terra seria realmente destruída em 1914. Mas quando esses 4 espíritos ditadores estavam já trabalhando na terra para poder destruir os judeus, olha, a primeira coisa que eles iriam destruir, os judeus. Mas só que os judeus não podiam ser destruídos sem antes os 144 mil judeus serem assinalados, porque senão o plano de Deus falharia. E aí, aonde apareceriam os servos da grande tribulação? Aonde iria se cumprir a tipologia bíblica de José lá dentro do Egito, abraçando os seus irmãos? Quer dizer, o plano de Deus seria rompido.
Mas Deus, irmão, está sempre velando sobre a sua palavra. O diabo pode até tentar desfazer alguma coisa que Deus desenhou, mas Deus tem sempre, como dizem, uma carta na manga para poder impedir o progresso de Satanás. Aqui então, versículo de número 4, diz assim, e ouvi o número dos assinalados, que eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele vai agora numerar as tribos e mostrar de onde saía aqueles que haveriam de ser sinalados. Quer dizer, os judeus seriam totalmente varridos, não era esse o intento maligno de Hitler? Vamos varrer da face da terra os judeus. Nós não queremos nenhum judeu mais sobre a face da terra. Mas, irmão, Deus havia profetizado que tinha um remanescente de 144.000 que tinha que ser sinalado. E mais alguns outros judeus salvos, porque assim como há judeus sinalados para servir a noiva, ainda assim há judeus salvos que farão outras coisas. Assim também há eleitos assinalados para fazer parte da noiva e ser arrebatado, mas também há muitos outros crentes escolhidos para a salvação e que não vão ocupar o mesmo espaço da noiva de Jesus Cristo. Então o diabo, ele saía avançando, ele saía para poder destruir os judeus, e automaticamente, tentando destruir os judeus, eles iriam destruir todo o planeta Terra, porque o mundo iria entrar em uma grande, catastrófica destruição, se nada fosse feito, e ninguém podia fazer absolutamente nada aqui em 1914. Aí veio o irmão Brana aqui, eu estou com a mensagem às 10 virgens. Aí o que o profeta disse assim? O que o profeta diz sobre essa escritura que lemos? Ele disse, agora observe, desde aquela época que Tito situou Jerusalém no mundo, não houve um tempo através da história que todo mundo entrasse a uma guerra como foi em 1914. Agora ouçam atentamente, ouça bem, até hoje não sabem o que aconteceu. A terra seria destruída. O profeta está dizendo. Aí ele vai e cita o texto que eu já li, não vou ler de novo, e ele continua comentando. Agora, para Deus não existe tempo, o seu tempo é a eternidade. Nós medimos através do tempo, só conhecemos polegadas, quarteirões, milhas e assim por diante, mas Deus é a eternidade, sem princípio e sem fim. Em 1914, o mundo inteiro marchava para a Alemanha, para uma guerra mundial. Isso é correto, o mundo inteiro para uma guerra mundial, e você observou? É uma coisa estranha. Eu gostaria que vocês percebessem isso. O mundo marchava para essa grande guerra. Em 1914, todos seriam destruídos. No livro Declínio da Guerra Mundial, eu tenho os volumes 1 e 2, mais ou menos na página 44, eles dizem assim que até hoje não se sabem quem foi que mandou parar aquela guerra. Ninguém sabe quem deu fim àquela tal coisa, mas de repente aquela guerra parou misteriosamente. Eles não sabem quem parou aquela guerra. Aí o profeta irmão Brana vai e disse assim, mas aqui está escrito que um outro anjo que tinha o selo de Deus ordenou que eles não danificassem a terra, o mar e as árvores. Aí o profeta disse assim, o mesmo anjo, depois você confira, ele disse, o mesmo anjo que pairou sobre o meu nascimento, que pairou sobre o rio Ohio, o mesmo anjo, ele disse assim, foi aquele anjo que tinha o selo de Deus, o tinteiro que tinha o selo do Espírito Santo, foi quem parou toda aquela guerra. Aí o profeta vem e disse assim, você acha que foi por acaso que no dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã, a guerra foi interrompida? O profeta Mombana disse assim, não, naquele dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã de 1914, o profeta disse assim, estávamos começando então a hora 10ª, ou seja, a última hora da igreja na terra. Irmão, já pensou nisso? Em 1914, estávamos começando a última hora da igreja na terra. Sabe o que já tinha acontecido até 1914? Os pentecostais já haviam vindo em 1906 e recebido os dons espirituais. O dom pentecostal já havia chegado na nação brasileira, lá em Belém do Pará.
Os pentecostais já haviam varrido praticamente quase toda a terra com os dons pentecostais. Era a mensagem do momento, mas aquela mensagem não trazia o selo, o batismo com o Espírito Santo, diz o irmão Brana. Por isso que a coisa não poderia ter terminado ali, porque se termina também, aonde estaríamos nós? Se Deus, o irmão Brana diz assim na era de Esmirna, os pensamentos de Deus são eternos. Olha aqui, acompanhe. Os pensamentos de Deus são eternos. Se eles são eternos, irmão, o que é que isso significa? Que eles não podem ser destruídos, não podem ser frustrados. Se Deus pensou, aquilo vai se materializar, vai se cumprir. Aí o profeta vem e diz assim, as coisas não poderiam ter acabado ali, porque Deus, antes do Éden, antes que houvesse uma molécula, um átomo, um anjo criado, antes que houvesse Lúcifer rebeliado, antes que houvesse qualquer coisa sido trazida à existência, Deus já havia pensado em seus eleitos antes de tudo. Agora, se Deus já havia pensado nos seus eleitos antes de tudo, nenhum dos pensamentos de Deus podem ser frustrados, irmão. 1914, se acaba tudo ali, talvez muitos de nós não estaríamos aqui, ou seja, nenhum de nós estaríamos aqui. Tem ninguém aqui nascido antes de 1914. 1947, Segunda Guerra Mundial, se acaba tudo ali, a mesmíssima coisa, irmão. Talvez muitos de nós, ou nenhum de nós, provavelmente estaríamos aqui nessa manhã, mas Deus já havia pensado em nós, então esse pensamento teria que ser expressado, esse atributo teria que ser manifestado aqui nessa terra. Então Deus já estava guardando a sua semente eleita desde os lombos são os pensamentos. Deus não começou a te guardar hoje, não. Deus te guarda já desde antes da fundação do mundo, irmão. Deus não começou a te guardar do dia que você nasceu em diante, não. Quando você estava nos lombos paternos, Deus já estava te guardando ali nos lombos de seu pai. Quando você saiu dos lombos do pai para poder encontrar com o óvulo feminino, o irmão Brana disse assim, nisso está a predestinação. Deus já estava te guardando ali dentro, no meio de milhares de óvulos e espermatozoides, qualquer um poderia ser fecundado e talvez alguém estaria na frente, seria muito mais fácil para outro do que para você. Mas o irmão Brana diz na mensagem à era de Esmirna, Deus já estava com você, vencendo a sua primeira corrida, ainda quando você era informe. Isso é Salmo 139, versículo 15. Ainda informe, quando não tinha ossos, tu me conhecestes. Se Deus te guardou, pensou em ti, antes da fundação do mundo, se Deus te guardou nos lombos do Pai, se te guardou no ventre materno, esse Deus não continuaria nos guardando e cuidando de nós até o dia da sua aparição para o arrebatamento da igreja? Amém, irmão Renato? Amém, irmão Renato? Deus nos guarda. É claro que guarda. A sua semente eleita está dioturnamente protegida por Ele. E absolutamente nada disso, irmão Brana, acontece por acaso. Aquela guerra veio, e o anjo veio e parou esporadicamente uma guerra. Não parou esporadicamente uma guerra. É porque havia uma profecia. Deveria haver a manifestação dos filhos de Deus antes dessa terra ser destruída, irmão. Olha, há uma promessa de que antes dessa terra ser totalmente incendiada, os filhos de Deus, eles irão se manifestar sobre essa terra, tal como Jesus se manifestou aqui nessa terra. São promessas. E aí o profeta disse, nada sucede por acaso. No meio da guerra ele viu o cumprimento da profecia, se encontrou aonde se consolar. No meio do embaraço, em cima do púlpito ali, procurando a escritura para poder ler, ele encontrou um dia e uma hora exata em que uma escritura estava se cumprindo. No meio das fases, dos problemas mais difíceis que ele enfrentava na sua vida, ainda que às vezes ele não entendesse por que momentaneamente estava acontecendo. Nós ouvimos sexta-feira, ele não se desesperava, porque ele sabia que a mão de Deus estava por detrás. Aí ele vem e disse assim, eu estou observando as coisas acontecerem,
observe também. Eu estou observando as coisas. Olha, eu observo coisas pequenas. Aí ele diz assim, toda coisinha tem um sentido. Não acredito que alguma coisa aconteça aleatoriamente a um cristão. Olha, irmão, isso aí responde muita coisa. Não acredito que uma coisa, ainda que seja coisinha, como ele disse aqui, aconteça aleatoriamente, aconteça por acaso a um cristão. Não acredito em coisa alguma assim. Acho que é tudo ordenado por Deus, porque Jesus disse que Ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amassem. Portanto, acredito que toda coisinha no pequeno e humilde ministério que Ele me deu para ajudar a você, para ajudar a todos, e vocês todos são uma ajuda para mim, ajudando um ao outro para chegarmos à glória. Nisso, toda coisinha tem um sentido para mim. Mas foi difícil eu acreditar nisso ontem à noite, quando eu perdi o meu texto que eu iria ler. Mas logo ele me mostrou que em todas as coisas ele tem um propósito. O que é que está te acontecendo? Pelo que é que tens tu passado? Como foi que você chegou aqui nessa manhã? Eu não sei. Eu só sei que o profeta disse assim, creio que em todas as coisas Deus tem um propósito. Creio que em todas as coisas Deus tem um propósito. Algumas coisas podem ser dolorosas, podem ser vergonhosas, mas o profeta disse, calma, Deus tem um propósito. Outras coisas você pode não entender, calma, Deus tem um propósito por detrás daquilo. Outras nós podemos entender, saber por que é que elas estão acontecendo. Algumas podemos não entender e nem saber por que está acontecendo. O profeta disse, eu não creio que se você é um cristão, essas coisas aconteçam a você por acaso. O profeta disse, porque tudo, citou Romanos 8, opera para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Aí você entende, você olha para a Bíblia, se você olhar com os olhos naturais, se nós formos olhar com essa mente aqui finita, especialmente para o Velho Testamento, para a história da igreja, você vai ficar assim, meu Deus, mas eu não consigo entender como que foi que Deus permitiu seu povo no Velho Testamento, seu povo ao longo das eras da igreja, viver o que eles viveram, passar pelo que eles passaram. Não consigo entender como foi que eles conseguiram suportar o que eles suportaram. Se você olha com o olho natural, você vai perguntar isso. Como que Deus, não foi a indagação daquele cético? Como que Deus parece que fechou os olhos e foi indiferente às arenas, às fogueiras, às torturas, os mares, as boiadas, as torturas, as cadeiras? Como que Deus pôde não fazer absolutamente nada? Foi uma indagação natural, uma visão humana, mas o profeta disse assim, mesmo estas coisas foram postas ali com um propósito. Irmão, uma pessoa na arena tinha um propósito. Uma pessoa na fogueira teve um propósito. Um cristão aqui sofrendo, vivendo lutas árduas ao longo dessa Bíblia, dessa história, tudo ali teve um propósito. A Bíblia diz aos Hebreus 10 que as coisas do velho pacto são apenas o quê? Sombra das coisas futuras, postas no Velho Testamento como uma sombra do que iria acontecer no Novo Testamento. Coríntios 10, aonde nós lemos, Paulo vem, o que ele disse? Paulo disse assim, para figura, para exemplo nosso, essas coisas foram postas ali. Então não tem nada na Bíblia, não tem absolutamente nada na história da igreja, não tem absolutamente nada na vida de um
cristão que aconteça aleatoriamente por acaso. Aconteceu por acontecer, não, na vida do cristão não, porque a vida de um cristão está sob o cuidado de Deus. Quando alguma coisa acontece, é melhor você parar um pouquinho e dizer: Deus, o que é que está sucedendo? Por que é que tais coisas estão me envolvendo? Por que é que tais coisas estão visitando aqui a minha vida, visitando a minha casa? Quando o teu profeta diz que nada acontece por acaso, mas acontece para atender um propósito divino, conhecido, isso aqui é predestinação, ó, conhecido dentro da presciência divina. Isso é predestinação, conhecimento prévio das coisas. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. É por isso que temos aquela expressão: Deus nunca é pego de surpresa, irmão. Nós é que ficamos desconcertados, sem teto, sem chão, sem equilíbrio muitas vezes, mas Deus, irmão, Ele segue soberanamente da mesma maneira como Ele sempre foi, desde antes da fundação do mundo. Por quê? Ele conhece o fim desde o princípio, então Ele não é pego de surpresa, Ele não tem variação. Um dia Ele está lá em cima, outro dia Ele está lá embaixo. Por quê? Porque Ele é Deus. Agora, imagina se nós nos tornarmos um com Ele. Imagina se nós recebermos a mente dEle. Imagina se nós recebermos o Espírito dEle vivendo dentro de nós e deixando Ele se manifestar em nós, como Ele se manifestou quando Ele esteve aqui nessa terra. Imagina, Pedro disse assim, ó: que tipo de pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Claro que se Ele estiver habitando dentro de nós, nós vamos agir muito diferente do que nós temos agido. Nós vamos entender que nada acontece, absolutamente nada sucede na Bíblia, na vida dos seus filhos, patriarcas, profetas, reis, juízes, na vida da sua noiva, por acaso. Aconteceu por acontecer. Não vão acontecer. Abraão foi provado por acaso? De maneira alguma. Abraão não foi provado por acaso. Havia um propósito na vida de Abraão. Você acha que Abraão, em Gênesis 12, saiu da sua casa por acaso? Quando Deus o chama para sair e andar na presença dele, você acha que aquilo foi sai por sair, Abraão? Claro que não. Quando Deus foi lá e chamou a Abraão para poder sair, irmão, tinha tanta coisa por detrás, tinha tanto propósito divino por detrás, tinha tanto da presciência, do que nós chamamos de predestinação, conhecimento prévio do destino de todas as coisas, tinha tanta coisa por detrás, de cada passo que Abraão desse na sua caminhada. Primeiro Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Agora imagina você, Abraão saindo da sua terra e saindo totalmente sem saber, diz a Bíblia, para onde ir, saindo como um peregrino, que a Bíblia diz, sem saber para onde ir, caminhando por fé. Tudo que ele fez por fé. Aí vem pastor, mas Abraão desobedeceu a Deus. Deus disse para ele sair sozinho, ele tomou sua mulher, o irmão Branco disse, sua mulher era uma com ele. Ele tomou seu sobrinho Ló, ele desobedeceu, verdade, desobedeceu, mas é duro isso, não é? Mas até aquela desobediência estava desenhada. Até aquela desobediência teria que acontecer. Até aquela desobediência seria inevitável, porque senão o desenho não sairia da maneira como deveria sair. Até aquela desobediência, porque daquela desobediência viria Ló descer a Sodoma, e de Ló descer a Sodoma viria os moabitas, filhos do incesto de Ló com as suas filhas, e do incesto de Ló com as suas filhas viria a nação de Moabe, a qual um dia Israel, saindo do Egito, iria passar por dentro daquela nação, e 23 mil iria passar pela peneira de Deus e serem refugados. Porque Deus, Ele limpa a sua eira, irmão. Deus separa o joio do trigo. Deus sabe como fazer essas coisas. Nós não sabemos o porquê que muitas vezes trazemos Ló quando não queremos trazer Ló. Não sabemos porque muitas vezes Ló vai a Sodoma quando sabemos que Sodoma é má.
Não sabemos o porquê, muitas vezes a mulher de Ló olha para trás, sendo que saberia que se tornaria o que se tornou. Não sabemos o porquê daquele incesto pecaminoso, condenado pela Bíblia, mas que teve que acontecer. Não sabemos o porquê que aquela próspera nação de Moabe ainda contava com o sucesso, o crescimento, com os ritos de cultos de Abraão, e tinha até um profeta que era Balaão lá na terra de Balaque. Mas tudo aquilo tinha que acontecer. Está vendo tudo isso que está acontecendo na nossa nação? Tudo isso que acontece no mundo religioso? Tudo isso que está acontecendo na sua vida? E que às vezes você pensa que Deus perdeu o controle? Irmão, fica tranquilo, descansa em Deus. Tudo isso tem que acontecer. Deus não perde o controle de nada. Se você é um cristão que crê, teme a Deus, lembre-se que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo vai trabalhar para separar a palha, para separar a casca, para separar o joio, mas para preservar a semente original, para ser colhida no celeiro de Deus. Nós temos que entender isto. Se nós compreendermos isso, falaremos menos, murmuraremos menos, escandalizaremos menos e ficaremos observando o final da jornada. De Abraão, Sara, aqueles filhos que vieram, de Ló, as filhas, aquela geração que veio, a coisa veio andando. Josué e Caleb só entrou lá na frente, na terra de Canaã. A peneira foi grande. Tem coisas que são exatamente peneiradas. Quando disseram, deixe-nos separar a semente, Jesus disse, não, os anjos virão. Os anjos virão e eles farão a seleção. Eles farão a separação entre o joio e o trigo. O joio colherão primeiro, o atarão em molho no concílio mundial de igreja e o lançarão no fogo. Mas o trigo será levado para o celeiro, para a casa, para as bodas do meu Pai. Quer dizer, não tem nada. Eu gosto dessa expressão do irmão Branham quando ele disse assim: não tem nada fora do lugar. Às vezes depende da maneira como você está olhando. Tem coisa que dependendo do ângulo que você olhar, você vai dizer, está torto. Muda de ângulo. É igualzinho aquele homem que foi lá, me parece que na Alemanha, estava lendo uma dessas mensagens aqui, e ele achou ridículo quando ele viu aquela cruz de Jesus na cruz. Ele viu aquele Jesus bonito, rosto bonito, parecendo glorificado, mas na cruz não combina. É inescriturístico, é antibíblico. Jesus glorificado na cruz, Jesus na cruz está ensanguentado, Jesus na cruz está machucado. Aí o pregador olhou e falou assim, mas esse Jesus aí, sem uma marca de sangue, sem uma ferida no corpo, todo bonito, polido na cruz, isso é antibíblico. Aí quem estava mostrando para ele aquela obra de arte, falou assim, agora ajoelha aí ao pé da cruz e olha para cima. Aí ele chegou lá pertinho e ajoelhou. Quando ele ajoelhou e olhou para cima, ele viu sangue, ele viu cortes, ele viu a coroa, ele viu sangue escorrendo, ele viu todas as feridas no corpo daquela obra de arte. Aí ele assustou, falou, por que quando eu estou em pé, ela é perfeita, glorificada, sem nenhuma marca? Quando eu estou prostrado e olho para cima, ela é ensanguentada, ela é ferida, ela é dilacerada. Aí o homem disse assim, porque a cruz e Jesus foram criados para isso, para você olhar de baixo para cima e de joelho. Se você não olhar de joelho, de baixo para cima, você não vai ver como tem que ser visto. Dependendo da maneira que você ver tudo errado. Dependendo do ângulo que observa tudo errado. Nessa manhã eu quero olhar para os céus como alguém que está prostrado aos pés da cruz, apenas dependendo da graça e do favor dele. Se eu olhar para cima como um pecador que depende do favor dele, estou certíssimo de Deus que nós alcançaremos misericórdia para as nossas vitórias aqui nessa caminhada cristã. Mas tem que saber por onde olhar, porque se souber por onde olhar, você vai ver que está tudo do jeito correto, como Deus viu e acontecendo na hora certa, como Deus tem visto e contemplado. Nós temos que olhar a coisa, como disse aqui nessa mensagem que chegou, pelo ângulo correto.
Porque pelo ângulo correto, você vai ver que não tem nada fora do lugar. Abraão desce ao Egito e faz o que fez. O profeta disse, ele era o seu profeta. Abraão vai dar ouvido à sua mulher, aparentemente totalmente errado quando vai ter Ismael com Agar, porque havia uma promessa que teria Isaque com Sara. Está tudo errado, um membro de igreja sairia da igreja. O discípulo de Abraão o abandonaria. Talvez nós o criticaríamos por ter tomado uma escolha errada, por ter dado ouvido a quem não deveria ouvir, mas tinha que ser exatamente daquele jeito. Tinha, pastor, tinha, sabe por quê? Porque a Bíblia disse em Romanos, me parece que 9, versículo 7 ou 13, que todos aqueles 11 filhos eram descendentes de Abraão, mas um era o eleito, Isaque, o filho que viria trazer a posteridade da semente, o filho que ia manifestar a semente real que viria através de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pense bem para você ver, está parecendo igreja. Abraão, 11 filhos, um era o eleito. Oxalá toda a nossa família seja eleita, mas está parecendo família. Abraão, 11 filhos, mas um era o filho da fé, um era o eleito. Isso tocou meu coração quando eu li isso nessa manhã. Abraão tinha 11 filhos e Isaque era o filho da posteridade. Igreja tem muita. Membros de igreja existe demais. Crentes tem demais. Religião tem demais. Mas só que tem uma coisa. Tem Isaques aí. E eu creio que nós fazemos parte desses Isaques eleitos que são filhos da fé. Os outros 10 eram filhos da carne. Filhos da capacidade. Filhos da genética humana, filhos da natureza humana, filhos da habilidade de Abraão, filhos da virilidade de Abraão, os outros 10 sim, mas Isaque, não, Isaque era o filho da impossibilidade, Isaque era o filho do impossível, Isaque era o filho do sobrenatural, Isaque, Deus olhou para Abraão e disse, não, Abraão, você não dá conta mais, e esses que você tem aí não estão na categoria de eleitos, seletos, escolhidos para cumprir o propósito, não foram estes que eu vi. Agora que você não pode mais, eu irei fazer. É assim que Deus trabalha, isso não está posto na Bíblia por acaso, irmão, é quando você não pode mais que Deus faz. Pastor, eu não consigo mais, então é agora que Deus vai agir. Pastor, eu não posso mais, então é agora que Deus vai agir. Eu não dou conta de dar nem mais um passo, tomar nem mais uma atitude, então é agora que Deus vai começar a trabalhar, a intervir em o teu favor. Deus espera esses momentos. Ele espera. Abraão não agiu como agiu por acaso, porque nada sucede por acaso, mas ele agiu, e a Bíblia diz que agiu por fé, mesmo não entendendo nada. Às vezes é assim que temos que avançar, tem hora que não dá para entender muita coisa, mas olha, faça como Abraão, caminhe com segurança, crendo que aquele que te chamou há de te aperfeiçoar, caminhe com segurança, aquele que te tirou de Ur dos Caldeus é o que vai te colocar lá dentro da tua terra da promessa. Caminhe com segurança, aquele que te tirou de Ur dos Caldeus é o que vai te fazer entrar na tua Jerusalém celestial. Ele não entendeu muita coisa, mas caminhou com segurança, confiando de que o soberano está cuidando de tudo. Às vezes, irmão, a gente se desespera quando olhamos o arrebatamento que está bem aqui, ó, bem pertinho de nós. A gente fica apavorado, meu Deus, e isso, e aquilo outro, está fora do lugar, parecendo a mulher da dracma perdida, varre daqui, levanta tapete dali, corre de cá, tentando colocar as coisas no lugar, e parece que não conseguimos. Aí chega um momento que desfalecidos sentamos e dizemos, eu creio que o soberano está cuidando de todas as coisas, em ti vou descansar, ó meu Senhor, que já elegeu um povo para ser arrebatado.
Abraão descansou na soberania, descansou de que Deus estava cuidando de tudo. Há fases que a gente não entende muita coisa, mas Deus está cuidando. Há situações que não compreendemos muitas coisas, irmão, e em vez de melhorar, a coisa fica piorando. Aí sabe o que você faz? Dá um tapa no rosto do diabo. Como? Está piorando? Diz assim, ó, Deus ainda está cuidando. Meu Deus não faz nada por acaso. Ainda que tudo vá de mal a pior, ainda que tudo desabe, eu estou crendo na provisão divina que vem da parte de Deus. Temos que crer. As dificuldades avolumaram, as coisas parecem perdidas, indo de mal a pior. Lembre-se que Deus está agora mesmo cuidando. Lembre-se que Deus está agora mesmo provendo. Lembre-se de que Deus não permite nada sobrevir a um filho seu por acaso. E se Deus permitiu, levante a mão e diga: Deus cuida, tu sabes melhor, ó Altíssimo. Está piorando? Ele ainda está trabalhando em favor dos seus filhos, que se encontram em sua vontade perfeita, porque nada, absolutamente nada, sai do seu alcance, da sua cobertura, do seu cuidado. Deus está cuidando de absolutamente tudo, irmão. Ele não perde o controle das coisas. Eu gosto muito de olhar a vida de João, o apóstolo do amor, irmão. Está lá na ilha chamada Patmos, por causa da perseguição. Está lá sofrendo, está lá passando fome, está lá desidratado, está lá sendo tratado de maneira indigna. E como se não bastasse o tratamento indigno ao servo de Deus, está lá ele ainda velho, cansado, fraco, e pior ainda do que isso, está lá ele preocupado com as 7 igrejas que ele era responsável, tinha que pastorear. Agora está ele lá enclausurado, sem poder fazer nada para ajudar quem ele gostaria de ajudar. Havia uma circunstância os distanciando. Está lá João todo preocupado agora com as suas 7 igrejas. Ele parava para pensar um pouquinho e dizia: meu pai, eu aqui preso na ilha de Patmos. Apocalipse 2,4, a igreja lá em Éfeso perdeu o amor. Ele preocupado com a sua igreja sem amor, que estava em Éfeso, e ele lá na ilha chamada Patmos. Isso seria para enlouquecer qualquer pastor, qualquer João, qualquer pregador, qualquer pai, qualquer mãe, em olhar para a sua igrejinha, sua casazinha, e verá completamente sem amor. Está lá todo preocupado. Quando ele pensa na igreja de Esmirna, se tivesse telefone, toda hora chegava um zap, toda hora chegava uma ligação. Quando ele lembra da igreja de Esmirna, Apocalipse 2,9, agora em volta da igreja de Esmirna tinha um monte de sinagoga de Satanás. E era um trança-trança, era um vai e vem, gente para cá e gente para lá, e gente para cá e gente para lá. E ele sabia que ali estavam as sinagogas de Satanás. E ele lá preso, sem poder fazer nada, preocupado. Tem situações que a gente fica preso, sem poder fazer nada, só preocupado. Mas, ó Deus, eu sei que Tu não perdes o controle da situação. Quando eu, pastor Bruno, quando eu, pai, quando eu, marido, quando você, eleita de Deus, quando você, mãe, avó, pai, avô, marido, esposa, quando nós estamos presos e não podemos fazer nada, há um Deus que pode fazer, há um Deus que quebra os limites, as fronteiras e as barreiras. Deus quer um povo para crer loucamente que Ele é sobrenatural e Ele cuida sobre toda e qualquer adversidade. Pensa bem, tudo indo de mal a pior. Primeiro, irmão, João está preso. Segundo, limitado, a sua idade não permitia. Terceiro, a igreja indo de mal a pior. Quarto, ainda sem a presença.
ainda sem poder escrever, ainda sem poder mandar as cartas, ainda sem poder aconselhar, ainda sem poder fazer o que ele tanto precisava de fazer. Tem hora que não dá para a gente fazer mais nada, não dá para aconselhar, não dá para aproximar, não dá para visitar, não dá para fazer nada. E aí o que eu vou fazer? Nada, eu vou fazer nada, absolutamente nada. Se Deus não fizer, tão pouco eu farei. Pastor, o que o senhor vai fazer? Não vou fazer absolutamente nada, se não confiar que aquele soberano Deus não perde o controle dos seus filhos. Eu não sou mago, eu não sei fazer mágica, eu sei crer é na soberana palavra. Não comprei o dom de Deus. Não sou Simão, nem tampouco aquela mágica que fazia encantamentos. Não sei fazer telepatia mental. Não sei fazer regeneração. Sei pregar o evangelho e confiar em Deus. Confio em Ti, Senhor, que eu não dou conta de fazer. Faz por mim, Senhor. Esteja a minha retaguarda. Vele por mim, Senhor. Eu quero crer no poder da Tua palavra. Em momentos que são assim. Éfeso sem amor. Que vai fazer, João? Fazer o quê, meu filho? Estou na ilha de Patmos. Pérgamo. O que a Bíblia? Esmirna, sinagoga de Satanás. O que você vai fazer, João? Já foi feito. Tudo que tinha de ser feito foi feito. Ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já está lançado. Esmirna, Pérgamo. Pérgamo, sabe o que a Bíblia diz? Apocalipse 2,14. Havia entrado na doutrina de Balaão. Era só culto à prosperidade. Era só campanha sobre dinheiro. Era só um evangelho materialista, social. Tiatira, quando o velho pensava em Tiatira, sabe o que a Bíblia disse? Eles haviam abraçado com a doutrina de Jezabel. Era um monte de mulher mandando na igreja. Mandava nos músicos, mandava nos diáconos, mandava no pastor. Porque doutrina de Jezabel, irmão, não é só unha pintada, não. Cabelo cortado, vaidade feminina, não. É a autoridade da mulher. Como está vivendo a nossa era. Homens já ficaram para trás há muito tempo. E João olhando tudo de longe sem poder fazer nada. Vocês acham que nós vamos poder fazer alguma coisa por muito tempo mais? Vamos não. Mas até é necessário que assim seja. Porque enquanto podemos fazer, Deus não pode. Enquanto podemos trabalhar, Deus não pode. Enquanto podemos construir, Deus não pode. Enquanto podemos e conseguimos nos auto-santificar, Deus não pode. Enquanto temos força, Deus não pode entrar com o seu poder. Enquanto temos os nossos sentimentozinhos, umbigos amarrados e afetos naturais, Deus não pode manifestar a sua soberania. Agora, quando você joga a toalha como Sansão jogou, é diferente. Sansão para ali e diz: Senhor, só mais uma vez, eu não posso mais nada, mas o Senhor pode tudo, Senhor. Agora não tem glória para músculos, não tem glória para cabelo, porque eu não tenho cabelo mais, não tem glória para obediência, Senhor, porque eu já transgredi lá. O que resta aqui agora é só lágrima e arrependimento. Irmão, quando restam lágrimas e arrependimentos, olha, isso aí é a esperança, é a porta aberta, é o escape de Deus descer e trabalhar. João, o que é que você vai fazer? Eu vou pôr isso... Isso era para pastores, mas fica para todos nós. Cleide, o que você vai fazer? Renato, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Mameire, o que a senhora vai fazer? O que nós vamos fazer? Ei, João, o que você vai fazer, João?
Efésios 2,4 diz que tua igreja perdeu o amor. O que tu vais fazer, João? Apocalipse 2,9 virou sinagoga de Satanás Esmirna. O que tu vais fazer? Olha, Pérgamo já casou com Balaão. Olha, Tiatira, o jezabelismo já invadiu. O que você vai fazer, João? Lá em Sardes está pegando a coisa. O que está acontecendo em Sardes? A notícia chegava, de vez em quando chegava um crente preso. João, a igreja está com aparência de que vive, mas está morta. Tens aparência, está aqui, Apocalipse 3, verso 1. Aparência que vive, mas és morta. Filadélfia tem uma porta aberta, o governo não os importa, o governo não os impede de pregar. Lá em Filadélfia, a coisa para eles estão indo de vento em polpa. O governo até os favorece, mas nós constatamos uma coisa em Filadélfia: perder a força. Ela pode fazer, mas não tem força para fazer. Pode fazer, mas não tem estímulo para fazer. Pode fazer, mas não tem garra, não tem pega para fazer. E João com toda aquela notícia ruim. Tem fases que é assim, uma notícia ruim atrás da outra. Aí chega a era de Laodiceia, irmão. A notícia chega para João: lá em Laodiceia, você tem a igreja mais orgulhosa e morna que existe, João. Ninguém serve para pregar para eles. Eles dizem que são ricos, que já tem tudo e que não tem falta de nada. Aí o velho fica de pé e mão quebrada. Aí agora? Aí deu. Só me vem problemas. Só me vem queixas. E agora? E agora? Agora eu vou orar um pouquinho. Aí o velho sai devagarzinho, entra lá para o seu cantinho, talvez dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, e ele começa a orar. E aí quando ele começa a orar, irmão, ora um pouquinho. Ora um pouquinho. Quando ele começa a orar, ele começa a ter visões. Quem ora tem visão, quem ora tem consolação, quem ora tem escape, quem confia em Deus, Deus não deixa sem resposta. Aí ele começa a orar, e aí ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E quando me veio essa série de queixas, essa série de problemas, essas séries de dificuldades, não sabendo o que fazer, como agir, eu entrei em oração, entrei em espírito, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Começa a orar, Ana, começa a orar, mulher que chora, que sofre. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. E enquanto eu estava orando, ouvi de trás de mim uma grande voz. Eu já ouvi essa voz falar aqui nessa manhã. Irmãos, sem demagogia, nós já poderíamos encerrar o nosso culto, porque a grande voz de trombeta já falou. Eu ouvi a voz da trombeta soar aqui nessa manhã. Eu ouvi a voz das muitas águas trovejar aqui nessa manhã. Que não é a eloquência do homem ou o grito do pregador, mas é o poder da palavra que está sendo pregada. É a palavra a trombeta, é a palavra a voz, é a palavra a cachoeira de água. Aleluias! Enquanto eu chorava, enquanto eu gemia, e entrei em oração, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro e envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia. Éfeso está morta, Esmirna, sinagoga de Satanás, Pérgamo, Balaão, Tiatira, jezabelismo, Sardes, aparência que vive, mas é morta. Filadélfia tem porta aberta, mas não tem força. Laodiceia é a mais morna, mais orgulhosa que existiu. Mas agora, escreve para eles o que eu estou te mostrando. E eu virei-me para ver quem falava comigo. Deus fala na prova. Deus fala na ilha chamada Pátmos.
Deus fala nas vergonhas. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Sabe o que é 7 castiçais de ouro? Quando eu virei, eu vi as 7 igrejas que têm críticas, queixas contra todas elas em suas cartas. Eu virei e eu vi as 7 igrejas. Eu vi os 7 castiçais. E um, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Por quê que eu caí aos pés dele como morto? Porque mesmo não sabendo o que fazer, estando circunstancialmente preso, sofrendo, como eu estou sofrendo ali, naquela ilha, de criminosos, de serpentes, de dores, mesmo sofrendo ali naquela ilha, eu com pé e mão quebrada, e comecei a orar sobre a igreja, comecei a orar sobre o problema, comecei a orar sobre essa causa, questão impossível. Quando eu olhei, me surpreendi. Por quê? Porque eu olhei e vi Jesus, e eu percebi na minha visão que Jesus não havia perdido o controle da situação. Não havia, sabe por quê? Porque era ele que se encontrava andando no meio das 7 igrejas. Era ele que estava no meio dos castiçais de ouro e com uma espada aguda de 2 fios na sua mão. A igreja de Éfeso sem amor, mas Jesus estava ali com a espada na mão, olhando para a sua igreja, esperando a hora certa de trabalhar nela. A igreja de Esmirna com sinagogas de Satanás, mas ele estava ali com olhos de fogo, cabelos brancos, pés latão como reluzente, com a espada olhando para ela. A igreja de Pérgamo estava metida até o pescoço com balanismo, mas Jesus não deixou ela, estava ali olhando para ela, cuidando dela, esperando a hora certa de trabalhar. A igreja de Sardes estava ali atropelada pelo jezabelismo, mas quando eu olhei, estava ali o meu consolo, o ressurreto, com cabelos brancos, dizendo: fica tranquilo, quem vai tirar a falta de amor da igreja não é você, é aquele que tem olhos como chama de fogo. Fica tranquilo, João, quem vai tirar o balanismo de Pérgamo não é você, sou eu. Quem vai tirar o jezabelismo da era de Sardes não é você, sou eu. Quem vai tirar a força de Filadélfia, ou seja, a pouca força que eles têm, e lhes dar um poder, sou eu. Quem vai tirar a mornidão e o orgulho de Laodiceia não é você, João, sou eu, a obra é minha. Você está preso, mas tem uma coisa, Paulo disse assim, a palavra de Deus não pode ficar presa. Você pode estar presa, mãe, sem poder fazer nada, mas Deus não está preso. Você pode estar preso, pai, sem poder fazer nada, mas Deus não está preso. Pastor, o que eu vou fazer? Entrega na mão de Deus, porque se você entregar na mão dele, olha, você pode estar preso, mas Deus não está preso. Aleluia. Paulo disse assim, sofri combates, perseguições e até prisões, por amor aos escolhidos, mas a palavra de Deus não permanece presa. O que é que está te prendendo? Câncer, debilidades, fraquezas, lutas, aflições. O que é que está nos prendendo aqui? A decadência da era de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Isso não pode nos prender,
Por quê? Porque a palavra não fica presa a sistema, presa à igreja, presa à conjectura. A palavra segue o seu caminho até o dia de Jesus Cristo. Essa era a condição de João ali na ilha de Patmos. Aí João entendeu que nada acontecia por acaso e que é Deus que resolve tudo. Irmão, olha, no final, Deus sempre resolve a coisa. Já viu o ditado do povo? Raso, mas tem um tanto de verdade nele. Como é que é? Se não resolveu é porque ainda não é o fim? Tem um ditado semelhante assim, algo parecido. Se não resolveu é porque ainda não é o fim. No fim tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não é o fim. Você sabe que é bem verdade? Deus não deixa o seu plano terminar frustrado e dando errado. No final dá certo. Você crê que você é plano de Deus? Pode estar dando errado hoje, no final vai dar certo. Você crê que o teu casamento é plano de Deus? Pode dar errado hoje, no final tudo vai ter que dar certo. É no final, pastor? No final, depois de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No final, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. No final, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No final, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, é bem aqui, no final da história da humanidade na terra, que Deus envia a resposta. O final chegou, a mensagem chegou para colocar os eleitos no lugar. É por isso que eles sem nós não serão aperfeiçoados, porque o final chega com a perfeição. Creia de todo o seu coração. Viva, sofra, padeça o que tiver de padecer, mas saiba que no final dá certo. E que Deus não permite esses sofrimentos por acaso. Nada, nada, nada por acaso. Elias no zimbro, por acaso? Não. Elias na caverna, por acaso? Não. Elias no zimbro, para mostrar que um dia nós também teríamos o nosso zimbro, para mostrar que nós um dia também teríamos a nossa caverna, mas lá dentro do zimbro, lá dentro da caverna, ele sempre chega. É só para a figura, para vós, estas coisas ficaram escritas. Você acha que Noé deu na cabeça e fez uma arca por acaso? Não, não, não. Noé não fez uma arca da sua ideia, não. Eu não estou pregando uma mensagem da minha ideia, não, irmão. Você não está aqui pela tua cabeça, pela tua ideia, não. Não, pelo contrário, pela tua ideia. Você não teria forças, intelecto para estar aqui. Você está aqui pela vontade do Pai Celestial, que te destinou para a vida eterna, para viver e crer nessa mensagem. Noé não pensou, eu vou fazer uma arca porque pode chover. Deus veio a ele, mandou ele fazer uma arca sabendo que iria entrar só ele e a sua família. Deus já sabia do fim antes do início. Mas aquilo tinha um propósito. Nada acontece sem propósito. Tomates podres, chutes, lamúrias, murmurações, críticas sobre a arca, tudo isso veio. Vergonha sobre a arca, tudo isso veio. Com que propósito? Fustigá-lo, humilhar, triturar Noé e sua família? Não! Para figura vossa, para exemplo vosso ficou escrito que como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Foi assim lá, está sendo assim aqui. Houve uma mensagem ridicularizada lá, há uma mensagem ridicularizada aqui. Houve um mundanismo crescente lá, há um mundanismo crescente aqui. Mas houve um Noé obediente lá, Deus também enviou um Noé obediente aqui, construindo o nosso lugar de embarque para o nosso arrebatamento. Houve uma mensagem lá que construiu, uma arca para que aquela igreja andasse acima da tempestade. Há uma mensagem aqui hoje, construindo uma arca, uma fé de arrebatamento, que vai fazer essa noiva flutuar acima do concílio mundial de igreja, acima da grande tribulação. Nada por acaso. Tudo está perfeitamente destinado por Deus. Tudo. Israel no Egito, página 30, irmãos.
Oh, que pena, é tão rico o assunto. Em toda aquela terra, entre todo aquele povo de Deus, um homem encontrou favor com Deus. Vou ler de novo. Em toda aquela terra, entre todo aquele povo, um homem encontrou favor com Deus. Em toda essa terra, em todos estes 7 bilhões de habitantes, um povo, uma noiva, um homem encontrou favor com Deus. Você pode dizer: este sou eu, eu encontrei favor de Deus. Isso é eleição, igreja. Você não está aqui porque seu pai te chamou, pode que ele te chamou. Você não está aqui porque sua mãe, seu amigo te chamou, pode que ele tenha te chamado. Você não está aqui porque você tem alguma admiração pelo pastor, pode que tenha. Mas você está aqui porque Deus te escolheu e te trouxe aqui nessa manhã, e não foi por acaso. Eu não vim aqui por acaso nessa manhã. Eu vim aqui para um propósito bem desenhado, bem definido, que Deus traçou para nós. Agora eu quero que vocês notem que este é o princípio, este é o princípio do cristianismo da igreja. Eu quero que vocês notem, não era porque Abraão era um bom homem, nós também não somos. Era porque Deus elegeu Abraão. Aleluias. Não foi Abraão escolhendo a Deus, foi Deus escolhendo Abraão. Podem vocês ver isto? Podem vocês ver isto? Agora veja, como foi lá, também é hoje aqui. Não é você escolhendo a Deus, é Deus te escolhendo. Eu sou escolhido por Deus, você é escolhida por Deus. Vai rompendo, vai nessa fé, homem de Deus, vai nessa fé, igreja do Senhor. Agora, isso pode parecer muito forte, mas eu quero que vocês notem imediatamente, depois da escolha, depois da eleição, vem a separação de tudo mais. Assim que Ele chama, assim que Ele te elege, assim que Ele te chama, quando Ele te chama, Ele te separa de tudo que está engatado em você. Os eleitos, Deus irá separá-los do joio, separá-los do mundo, separá-los dessa vida vazia, sem Deus. É uma relação individual de cada pessoa escolhida. Não é porque a minha mãe ali é salva que eu sou salvo, é por Deus, por Ele me escolher em Cristo. Eu quero que vocês vejam isso. Não é você escolhendo a si mesmo, não é a sua escolha, ou quanto você orou, ou quanto você virou uma nova página na sua vida. Você não teve nada a ver com isso. Oh, que coisa! Quando você chega a ver o que é a verdade, você diz: não, Senhor, não sou eu. Você não tinha como, de maneira alguma, vir ao Senhor. Toda a sua natureza, toda a sua estrutura era contra Deus. Foi Deus que te chamou, sempre tem sido desta maneira, Deus chamando os seus filhos. Quantos aqui esta manhã são cristãos? Que sabem que são cristãos? Que há algo em você que te diz que você é um cristão. Quantos são realmente cristãos? Amém? Ora, vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Parágrafo 36, Israel no Egito. Quantos aqui são cristãos? Quantos aqui sabem que são cristãos? Correto, vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Vocês apenas deveriam crer nisso. Que coisa! Tome a palavra para isso. Antes de você se tornar um cristão, Deus te chama. Não é você chamando a Deus, é Deus te chamando. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Ele chamou Abraão, ele é o pai de todos nós na fé. Notem, agora, você não se torna um cristão apenas por coincidência, por acaso, porque o seu pai ou a sua mãe é. Porque você se tornou um cristão, sabe quando? Você se tornou um cristão ainda nos pensamentos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Eu não sou hoje aqui, porque eu não fui ontem lá na mente de Deus.
Eu sou hoje aqui porque Deus me viu um cristão lá antes da fundação do mundo na sua mente. Você é hoje o que você era lá na mente de Deus. Aleluia! Lá eu era um adorador, lá eu era uma estrela da alva que cantava e rejubilava. É por isso que hoje eu também sou isso aqui nessa terra. Não tem como ser o que não é. Você é aquilo que você foi nele, na sua presciência divina. Antes que você nascesse, Deus te ordenou para ser um cristão. Antes mesmo do jardim do Éden. Esta é a verdade. Deus, antes que você soubesse de qualquer coisa, Ele te elegeu. Fomos ordenados, predestinados. Você sabe o que significa predestinação? O destino de qualquer coisa foi previamente visto por Deus. Agora, isso não é leite desnatado. Notem, eu creio que isso te deixa atúrdido. É melhor entrarmos nisso mais um pouquinho por um momento. Eu gosto dessas reuniões assim antigas, onde nós descemos nas coisas de Deus, onde gritamos e batemos palmas, e então gritamos e temos um bom tempo com grandes e poderosos cultos, e com aquela boa dança do Espírito em torno da palavra. É isso que alegra o coração do cristão, irmãos. Oh, que coisa! Vê a quem ele está endereçando isso? Não a um punhado de bebês. Não, não. Ele está endereçando a isto aos seus santos. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Vocês estão assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, que têm sido abençoados com todos os dons espirituais, Deus se manifestando para uma igreja. Não a nossa própria santidade, mas a santidade dele. Ele te escolheu para isso. Não a minha, mas a dele. A minha é imperfeita, a dele é perfeita. A minha santidade é imperfeita, mas a dele é perfeita. Então não é a minha, é a santidade dele. Ele me escolheu para isso. Você é um cristão por isso, não porque parou de beber ou porque parou de fumar, mas porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Ele te chamou, e aquele que Ele escolheu, esse justificou, e aqueles que Ele justificou, a esses também glorificou. Aí Ele disse assim, ó, antes que houvesse qualquer coisa, um átomo, um anjo, Deus te escolheu para ser um cristão. Amém? E aí, fechando com isso, vocês deveriam ser o povo mais feliz da terra. Eu, você, nós, deveríamos ser o povo mais feliz da terra. O profeta disse, sabe por quê? O profeta disse, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para participar de um genuíno culto pentecostal. Sabe o que é um genuíno culto pentecostal? O profeta disse assim, ó, é aquele culto que as estrelas da alva tiveram junto com Jó, lá na parte de atrás da mente de Deus, antes da fundação do mundo. O profeta disse assim, ó, nossa mente está obscurecida, nós não recordamos o que éramos lá, mas o profeta disse, mas quando a palavra vem, ela vai te levando de volta ao que você era, vai te levando de volta a ter a mesma glória e companheirismo que você tinha antes com o Pai, dentro da sua mente, quando era apenas um atributo dele. O profeta disse, Deus um dia te escolheu para participar de um culto pentecostal, na parte de trás da mente dele, e hoje você está aqui ouvindo essas coisas, e aí você descansa, porque o irmão Branham disse assim, ó, o que der errado, saiba que Deus já viu que daria errado. Deu errado? Deus já viu que daria errado, e não temos por que lamuriar. Deu certo? Não temos por que gloriar. Deus também já viu que daria certo. Deu escassez? Deus viu. Deu bonança? Deus viu. Não temos por que murmurar e não temos por que nos gloriar. Temos por que dizer assim, Senhor, nada acontece por acaso, tudo já foi previamente visto pelo Senhor, e todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Descansa em Deus, que Deus cuide de você, que Deus cuide da sua casa,
Que Deus cuide da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo, dos seus filhos, das suas finanças. Que Deus cuide da sua integridade espiritual e moral. Que Deus cuide de você em cada passo da sua vida. Você pode dizer isso? Senhor, cuida da minha vida em cada milímetro desta caminhada. Eu me entrego nas tuas mãos. Que os meus passos sejam ordenados e somente pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nada aconteça na minha vida que o Senhor não tenha visto e determinado, em nome de Jesus Cristo. Que a soberania dele cuide da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé nesse momento e agradeça a Deus. Querido Deus e bendito Pai, eu sinto a tua glória, a tua presença aqui nessa manhã. E eu sei quão glorioso tu és para com as nossas vidas. Pai, é tão bom nos encontrar aqui dentro desse plano divino, desse plano celestial, em saber que o Senhor está sempre cuidando de nós. Nossas lágrimas, o Senhor sabe por que elas estão rolando. Nossas dores, o Senhor sabe por que nós estamos sentindo. Nossa alegria também, o Senhor sabe por que estamos manifestando. Pai, confiamos inteiramente na tua graça, que a tua igreja possa ir embora, Pai, mastigando esse pão, se alimentando desse evangelho, esse evangelho de poder, esse evangelho de libertação, esse evangelho que mantém distante, longe de nós, toda e qualquer palavra da murmuração. Pai, dê-nos prudência, sabedoria, para não pisarmos em falso nessa jornada, Pai, mas se porventura pisarmos, permita-nos voltarmos a pisar em terra sólida, Senhor. Dá-nos força para nunca cairmos, mas se porventura escorregarmos, põe-nos de pé, Senhor, pois nós amamos e cremos na tua palavra e estamos para te servir todos os dias, até o nosso arrebatamento, até a nossa lida aqui terminar. É a ti que nós rogamos, cuida das nossas almas, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Olha, lembre sempre disso, nada por acaso. Não foi por acaso que na casa do pão de Deus houve grande seca, e Noemi, Elimeleque, Malom e Quileon subiram para Moabe. Muita coisa feia aconteceu, mas não foi por acaso. Foi lá que um dos filhos de Elimeleque e Noemi casou com uma moabita chamada Ruth. Foi lá que Orfa se casou com um dos filhos de Noemi, representando a denominação. Foi lá que Ruth, representando a noiva gentílica, pagã, abandonou os seus ídolos, os seus deuses, a sua vida imunda, e voltou para a casa do pão de Deus, voltou para Israel, e ali casou-se com Boaz, remindo a Noemi. Nada por acaso. Até a suposta desobediência de Noemi resultou num tipo perfeito da história da redenção da igreja primitiva. Então não fica desnorteado, não deixe o diabo te enlouquecer. Espera um pouquinho, está tudo escuro, caminha aí no meio disso aí. Vai caminhando, se precise, com prudência, mais devagar, mas saiba que nada acontece por acaso. Tem hora que escurece, mas não escurece por acaso. Escureceu para Noemi, não foi por acaso. Escureceu muito ali, na terra de Moabe, mas para depois abrir uma luz que viria a ser chamada a história da redenção, que viria a ser chamado o casamento de Cristo e da igreja. Olha, a soberania, ela toma controle, irmãos. Confie a sua vida a Deus. Nos piores momentos da sua vida, confie ela a Deus. Dê a Deus a honra de cuidar de cada passo da sua caminhada. Deus abençoe vocês todos. Logo mais, venha louvar, adorar a Deus e orar ao Senhor. Que a palavra prospere em seu coração, em nome de Jesus. Ore por nossa viagem, irmãos. Vamos fazer um culto em Belo Horizonte hoje. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E domingo é o nosso culto aqui de Santa Ceia. Quem não pegou, tem ali o livro da revelação dos selos. Você pode pegar lá o livro da voz de Deus. Procure Irmão Tido.